temporada capricorniana. Bom, Sol ingressou no signo de Capricórnio no dia 21 de dezembro de 2025 e permanece aí o seu transitar por esse signo até hoje, terminando lá no dia 19 de janeiro, né? Daqui a 4 dias, para ser mais exata. E aí, muitas de vocês devem estar se perguntando assim, poxa, Rê, por que você está deixando para fazer esses encontros tão no final da temporada, né? Se fizesse um pouquinho antes, a gente conseguiria aproveitar melhor. Mas, o que ocorre? Eu aproveito esses nossos encontros em que eu converso com vocês sobre determinada consciência astrológica para aproveitar para abrir a minha agenda da trilha lunar, afeta aquele mês, né, como vocês sabem. Então, ficaria muito desencontrado eu fazer a aula da temporada no início do mês, ou no início ali da sua vigência, melhor dizendo, e depois tivesse... Não está me vendo? Tenta sair e entrar de novo, ver se melhora. Então, assim, não faria sentido eu fazer 2 aulas, né? E eu nem teria agenda, na verdade, para isso. Então, eu prefiro manter nesse ritmo e vocês vão... Foi aí? Tá me vendo agora? Vamos lá. Legal. Eu prefiro, então, manter nesse ritmo, e aí a gente faz numa espécie de bate-papo para adquirir conhecimento mesmo sobre a consciência astrológica e também para fazer uma retrospectiva aí das nossas vivências dos últimos dias, das últimas semanas. Beleza? Então, assim, passada essa explicação inicial sobre o porquê que eu estou deixando para tão depois o nosso bate-papo sobre as temporadas de cada signo, bora lá falar sobre o nosso astro do dia, que é o signo de Capricórnio. Bom, Capricórnio, primeiro eu preciso dizer para vocês que é um signo muito especial para mim. Embora eu não seja capricorniana, eu não tenha Sol em Capricórnio, nem Lua, nem ascendente. Na verdade, eu não tenho planetas em Capricórnio no meu mapa, não tenho planetas. Eu sou uma pessoa extremamente saturnina, porque eu tenho Saturno angular no meu mapa, eu tenho Saturno, para ser mais exata, na minha linha do nascimento. Ele estava ali cortando a minha linha do nascimento no momento em que eu vim ao mundo, e por isso eu trouxe aqui intrinsecamente forjado no meu ser, né, tatuado aí na minha alma, as características capricornianas, já que Saturno é o planeta que rege esse signo, como a gente vai ver mais para frente. Vamos iniciar esse rolê falando sobre o mito de Pan, o bode marinho, ou a cabra marinha, como preferirem, tá? Essa história mitológica que eu trago dessa vez para a gente fazer uma correlação com o signo de Capricórnio. Bora lá entender esse mito. Bom, o deus Pan, ele era conhecido como o bode marinho, tá? Lá na mitologia grega, ou cabra marinha, como eu falei. Pan, esse deus, ele era responsável ali pela natureza, ele era ligado aos instintos, à sobrevivência, aos campos e também às montanhas. E por que ele era conhecido como bode marinho? Porque ele tinha metade do corpo dele em forma de humano e a outra metade dele em forma de bode ou de cabra.
né? O que daí a gente já consegue tirar uma correlação muito forte do signo de Capricórnio com a Terra e com a realidade, e também do próprio Deus Pan, muito ligado aí à Terra e à realidade. Beleza, mas aí você vai perguntar, ok, ele era metade humano, metade bode, metade cabra. Mas você falou que ele era um bode marinho. Da onde vem o marinho? Pois bem, continuamos a história de Pan. O deus Pan, durante uma batalha lá que estava ocorrendo entre os deuses do Olimpo e um monstro chamado Tifão, que simbolizava o caos, o medo, as forças incontroláveis, ele precisou fugir para sobreviver. E no desespero de sobreviver, de salvar a própria vida, ele se jogou num rio, tentando se transformar em peixe. Só que essa transformação ela não aconteceu por completo. E então ele acabou adquirindo essa segunda forma híbrida dele, né? Antes ele era metade humano, metade cabra, ele passou a ser metade cabra, metade peixe. E é aí que, e é por isso, melhor dizendo, que muitas de vocês já devem ter visto falar, ou já devem ter visto o símbolo de Capricórnio mostrando aquela cabra, aquele bode com uma cauda de peixe. E é justamente por conta desse mito do deus Pan. E essa imagem ela é extremamente simbólica aqui para o nosso contexto, porque o bode, a cabra, ele representa o esforço, a ambição, a disciplina e a escalada da montanha. E vocês vão entender onde a cabra entra aqui na escalada da montanha mais à frente. E o peixe, por sua vez, ele representa o mundo emocional, o inconsciente e a sensibilidade, né? Muitos dizem, inclusive, que assim, embora Capricórnio seja conhecido como um signo extremamente frio, seco, que não possui emoções, na verdade, é uma consciência astrológica preenchida de emoções, sim, mas que ficam ali muito escondidas e, por medo de deixar aflorar essas emoções, é que capricornianos acabam se tornando pessoas mais endurecidas, mais frias, mais enrijecidas mesmo, para não deixar à mostra ali a sua parte de vulnerabilidade. E aí, voltando lá ao mito do deus Pan, Zeus, que era o rei maior de todos, né, o deus maior de todos do Olimpo, ele então reconheceu a inteligência e a capacidade de adaptação do deus Pan diante ali do caos que ele viveu naquele conflito com o Tifão e decidiu então eternizar essa forma metade cabra, metade peixe no céu, criando a constelação de Capricórnio em homenagem ao deus Pan. E assim, como eu disse, na astrologia, Capricórnio carrega exatamente essa dualidade que a gente está conversando. Porque por fora, ele representa força, autocontrole, responsabilidade, foco, resistência. Só que por dentro, ele carrega emoções profundas, ele carrega medos, inseguranças e sensibilidade, como a gente estava falando, né? Então, assim, Capricórnio não é um signo sem emoção, ele é um signo que, na verdade, aprende a conter as suas próprias emoções como estratégia de sobrevivência. É aquele signo que vai subir a montanha,
mas que carrega o mar dentro de si. Ele aprende a ser forte, mas ele também aprende a acolher as suas emoções. Ou melhor, ele traz esse desafio de precisar aprender a acolher as suas emoções. Então, entender esse mito do Deus Pan nos ajuda a enxergar esse signo não como rígido ou frio somente, sabe? Que isento de emoções, mas nos ajuda a enxergá-lo como uma consciência astrológica que transforma a dificuldade em estrutura e emoção em maturidade. Certo? Bora lá entender Capricórnio agora no ciclo da natureza. Vamos voltar lá para a nossa historinha? Porque entender Capricórnio no ciclo da natureza demanda aí que a gente, além da continuidade da historinha, entenda em que estação do ano se encontra a natureza no momento em que o signo ingressa em Capricórnio, o Sol ingressa em Capricórnio, melhor dizendo. E aí, eu preciso, então, aqui fazer um parênteses com vocês, para que vocês compreendam que as estações do ano, segundo os signos astrológicos, foram vistas a partir de uma perspectiva do hemisfério norte. Então, as estações, elas ocorrem, segundo essa visão, em uma perspectiva oposta àquela que a gente tem. Por exemplo, estamos atravessando a temporada capricorniana aqui no hemisfério sul, no verão. No hemisfério norte, a gente atravessa a temporada capricorniana na estação do inverno. Então, eu preciso que vocês entendam aqui que, quando começamos a falar de Capricórnio, estamos falando do início do inverno, e isso é primordial para que a gente tenha compreensão da simbologia dele através dos ciclos da natureza. Mas bora lá. Vamos voltar ao início da nossa história, lá em Áries. E aqui eu vou colocar um detalhe importante para vocês. Áries é o início da primavera, lá para o hemisfério norte, tá? Então, a gente inicia a nossa historinha jogando sementes em solo fértil, que começam a crescer, né? Por que esse solo está fértil em Áries? Porque está no início da primavera. E aí, essa sementinha que começou a crescer, que eclodiu, ela começou a criar raízes e foi gerando ali o caule, o tronco, criando estrutura, né? Touro, meio da estação da primavera. E aí chegam os galhos e as folhas dessa nossa plantinha, dessa nossa árvore, onde florescem ali, né, as flores, que são então polinizadas por outros insetos. Vem uma abelhinha e vai ali na florzinha e leva para outro lugar, e vem um passarinho e carrega também. Com isso, a gente vai conseguindo expandir, trocar ali os pólens das flores dessa árvore. Gêmeos, final aí do primavera, passando aí para o verão, né? É intermediário, né? É um signo de transição entre estações.
Então, a nossa árvore, ela começa a gerar frutos. Câncer, início do verão. Estou colocando para fora o que eu tenho de melhor. E esses frutos, depois de maduros, eles estão prontos para ser distribuídos, para que a gente festeje com as nossas, comemorando as nossas colheitas, o meio aí do verão, né? Leão. E então, esses frutos, eles começam a cair ali da árvore e a gente precisa, então, fazer aquela separação dos frutos bons dos frutos ruins, né? Estamos falando de virgem. Virgem que é o signo aí de transição entre o verão e o outono. Legal. Chegamos no outono com o primeiro signo, Libra, que é quando a gente começa, de posse dos frutos bons, a trocar com as outras pessoas, com os nossos semelhantes, né? A gente começa a se comunicar, a se relacionar para fazer essa troca de frutos. Então, o meio do outono se apresenta com Escorpião, né? Que é o momento em que os nossos frutos que a gente trocou e que a gente estocou, eles começam a apodrecer, né? Se a gente não consome, eles começam a apodrecer e a gente precisa então descartar, né? Ou então até mesmo aqueles frutos que caíram do pé ruins e ficaram ali pelo solo, eles começam a se decompor, né, a virar adubo para aquela própria terra. E aí a gente vai se encaminhando, então, para o signo que fala aí da transição entre o outono e o inverno, que é Sagitário. Sagitário, no meio dessa decadência escorpiana, ele traz para a gente uma esperança de que a natureza vai se renovar em breve e de que a gente precisa, então, desbravar novos campos, novas colheitas, para obtermos mais alimento a partir disso. E aí, gente, a gente chega em Capricórnio. Capricórnio é o signo que representa, como eu já disse, o início do inverno. E aí é aquele momento em que a realidade nua e crua tira a gente dos devaneios sagitarianos e mostra para a gente que, ó, não é tão fácil assim como você está pensando. Porque estamos no inverno, e no inverno não tem como plantar. Está tudo tomado por neve, por gelo, não tem como plantar. E aí, então, Capricórnio, no ciclo da natureza, nos traz a consciência de que, opa, preciso dar um passo atrás e preciso, então, economizar o que eu tenho. Se me sobraram frutos, eu não posso comê-los loucamente sem pensar no amanhã. Eu preciso ter parcimônia, eu preciso botar o pé no freio, eu preciso, então, economizar, comer aos poucos na medida da minha real necessidade. E por aí a gente já começa a entender essa consciência astrológica, que representa o início do inverno no hemisfério norte. Capricórnio, então, ele é um signo de elemento terra, de modalidade cardinal, porque é o primeiro signo da estação do inverno, regido, como eu disse, pelo planeta Saturno, que é nada mais, nada menos do que o senhor do tempo, o senhor do karma, aquele
que nos ensina a partir das experiências, por mais duras que sejam. Ele quer que a gente entenda que tudo na vida tem um limite, tem uma finitude, tudo tem o seu tempo contado, e que a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para amadurecer, para evoluir e para fazer o que precisa ser feito. Então, Sagitário fala sobre uma consciência astrológica de realização, de planejamento, responsabilidade, utilidade, respeito, dever, construção. E percebam como essa consciência ela é totalmente voltada para o servir, para o trabalho, para a ambição. Capricórnio planeja para chegar onde almeja chegar. Capricórnio tem responsabilidade para se manter firme no processo. Capricórnio entende os seus deveres, independente dos seus direitos. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele trabalha, ele ambiciona, ele tem ambição, ele economiza. Por que que ele economiza? Porque ele sabe que no inverno não tem como plantar, não tem como colher mais. Então, ele precisa economizar para sobreviver. Capricórnio trabalha no detalhismo. É aquela consciência astrológica que vai buscar a consolidação, a concretização, a realização, como eu disse, dos seus próprios anseios. É uma consciência astrológica séria. Retidão, seriedade, maturidade, nada de devaneios. É um corte para a realidade mesmo, né? Aquele momento que Sagitário está lá, uhul, festejando, vamos plantar mais, vai dar tudo certo. E aí vem a neve e Capricórnio fala, para, seu louco, olha para cá. Não tem como plantar nada, para de viajar. Então, é o corte para a realidade mesmo. Capricórnio é aquela consciência astrológica ligada com a obrigação. Ele sabe o que ele precisa fazer e ele faz sem pestanejar. É confiante, é econômico, né? Até repetir, estou vendo aqui. Estabilidade, estrutura é sinônimo de Capricórnio. Duração, porque tudo que Capricórnio toca é com a intenção de que tenha uma durabilidade por longos e longos anos. Inclusive, os anseios de Capricórnio são para longo prazo, não são para conquistas imediatas. São para conquistas que ele pretende carregar para a vida dele. Antes abdicar para poder lá na frente conseguir algo realmente bom, do que meter os pés pelas mãos e conseguir qualquer coisa que vai dar uma satisfação apenas passageira. Então, Capricórnio não tem tempo a perder, é competente, tem senso de oportunidade, é pragmático, ou seja, tem aquela coisa de tirar as burocracias do meio do caminho, sabe? Vamos facilitar, não vamos enrolar, não. É o que precisa. É fazer isso e isso? Então vamos fazer isso e isso. Capricórnio traz a sobriedade, traz uma frieza, né? E a gente viu no início do nosso encontro o porquê dessa frieza. É como uma forma de defesa, de bloqueio, para que os seus sentimentos não sejam atacados e para que, com isso, ele não sofra o perigo, né? Ele não sofra o perigo de ser
de ser atacado a ponto de não conseguir se manter sobrevivente, porque suas emoções é o que ele tem de mais precioso. Então, a frieza capricorniana é uma forma de defesa para a sobrevivência. É uma consciência astrológica que preza pela prudência, pela reserva, pela maturidade, pela cautela, até mesmo pelo egoísmo, né? Podemos dizer assim, porque no momento em que Capricórnio começa, a, a se proteger para sobreviver no frio do inverno, ele acaba olhando um pouco apenas ali para ele, né? Para o que é conveniente para ele, para as necessidades dele. É uma consciência astrológica que vai falar sobre dominação, de certa forma, teimosia, inibição, sobre rancor, sobre inveja também, pessimismo, porque nessa coisa do inverno e de ter que economizar para sobreviver, essa consciência astrológica acaba sendo extremamente pessimista, né? Em pensar que não vai ter mais nada para comer, né? Então, que precisa estocar, e isso, inclusive, faz uma correlação direta com pensamentos e vibração de escassez, que é muito presente na consciência capricorniana por conta dessa natureza. É uma consciência astrológica que vai falar sobre resignação, né? Tendem a se resignar muito fácil, no sentido de que, é isso que a vida tem a me oferecer, então eu vou resistir a isso. E não é bem por aí, né, capricornianos? A vida está te oferecendo isso para que você aprenda e evolua, e não para que você se resigne e fique ali estagnado nessa situação. É uma consciência astrológica também que fala sobre paciência e até por essa paciência acaba se resignando, né? Fala sobre uma capacidade de concentração, de foco, quando quer alcançar algo, de consistência, resistência, persistência, renúncias quando preciso, solidão e tradição. É uma consciência astrológica extremamente tradicional, sabe? Que preza pelo que é tradicional mesmo. Tem aquela certa rigidez e dificuldade em inovar, em expandir a mente, em pensar fora ali da caixinha. É muita coisa para um signo só, né? Muito complexo, muito profundo, muito mal compreendido, inclusive, quando as pessoas por aí falam apenas da frieza capricorniana, sem entender o porquê que isso se apresenta. Bom, a temporada capricorniana, ela é favorável para o quê? E aí, aqui, como a gente já está no finalzinho dessa temporada, percebam se vocês promoveram essas atitudes ao decorrer dessa temporada, ou então aproveitem esses últimos dias para fazer isso daqui que eu estou propondo. Bom, é muito favorável para a gente fazer meditações que trabalham o grounding. O que é isso? É o aterramento. É a capacidade de a gente fincar as nossas raízes na terra e se conectar com a sensação de estabilidade. Existem muitas meditações guiadas de aterramento. Pesquisem e façam. Temporada capricorniana é muito favorável para isso. Inclusive, capricornianas, é muito bom vocês fazerem isso para a vida de vocês. Ajuda bastante.
a potencializar essa energia que vocês já carregam latentes dentro de vocês, né? Latente dentro de vocês. Escrever o que você quer fazer, o que você quer realizar, o que você quer alcançar, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, planejar o que você precisa fazer a partir do que você quer realizar e quer fazer. Então, assim, cria o hábito de escrever para organizar as suas metas, planejar as suas metas, planejar as suas tarefas, especialmente aquelas de longo prazo. E aí, aqui eu faço até um parênteses para convidá-las a participarem do workshop de planejamento lunar, que eu vou ministrar agora, acho que é no dia 24 de janeiro, se eu não me engano, para ensiná-las justamente a se planejarem de acordo com as energias astrológicas, tá? Estamos no momento favorável para isso. Ponte ao futuro é mais um exercício muito bem-vindo em temporada capricorniana. Como que é isso? A proposta é que a gente se projete para um futuro que a gente deseja. Por exemplo, comprar uma casa, mudar de emprego, mudar de cidade, enfim. E aí, a gente vai se visualizar nesse futuro desejado. A gente vai visualizar tudo o que acontece nesse futuro, como se você já tivesse alcançado essa meta. Certo. Uma vez feito isso, você vai começar a dar passos para trás, percebendo o que você precisaria ter feito para alcançar essa meta. Então, eu tenho o desejo de comprar uma casa. Aí eu me vejo nessa casa, morando nessa casa, vendo os detalhes dessa casa. Aí eu paro e penso, antes dessa casa estar aqui nas minhas mãos, as chaves nas minhas mãos, ser minha, o que eu precisei fazer? Eu precisei assinar a escritura. Então, eu volto um passo atrás e me visualizo assinando a escritura. E antes? Antes eu precisei procurar essa casa, e aí eu achei essa casa. Se visualiza fazendo isso. E antes? Antes eu precisei juntar uma determinada quantia de dinheiro. Volta para o momento em que você ficou juntando essa determinada quantia de dinheiro. E assim, você consegue já fazer um planejamento dos passos que você precisa dar até chegar ao objetivo final. E antes de juntar o dinheiro? Aí eu precisei trabalhar. E assim, e antes de trabalhar, eu precisei mandar currículo. E assim por diante. Tá, gente? É um exercício muito interessante para a gente conseguir estabelecer metas para alcançar os nossos objetivos. Além disso, é uma temporada muito propícia para usar agenda, planner, planilhas, hábitos de organização, incluindo aqui o planejador lunar, o Notion, que eu desenvolvi e vou apresentar e entregar para os participantes no workshop de planejamento lunar. E, além disso, para focar na carreira e na ascensão profissional e financeira, porque Capricórnio é uma consciência astrológica extremamente voltada para o trabalho e para o servir, como eu falei. Inclusive, a casa 10, que é uma casa capricorniana, vamos colocar assim, é a casa que fala da carreira. Então, é um momento muito favorável para pensar nisso. Capricórnio, a cabra montanhesa, simboliza o passo firme da subida triunfante em direção ao cume. Objetiva e teimosa, a cabra tem uma meta a ser cumprida, algo a concretizar. Foca no resultado,
tem competência e sabe que para alcançar o que quer, necessita de tempo e esforço. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver uma cabra meio que agarrada numa montanha super íngreme. Se vocês pesquisarem no Google cabra montanhesa, vocês vão ver inúmeras imagens dessas cabras e é uma imagem mais assustadora que a outra. E aqui a gente consegue compreender mais ainda o porquê que a cabra tem esse simbolismo atrelado a Capricórnio. Porque as cabras, elas têm apenas, essas cabras em específico, tá, gente? Montanhesas. Elas têm um objetivo específico: chegar ao cume de determinada montanha. Porque elas sabem que no cume dessa montanha, elas vão encontrar alimento. Ponto. Não interessa para essa cabra se essa montanha é muito íngreme, se não dá, se ela não, teoricamente não teria condições de subir com as suas próprias patinhas. Ela dá o jeito dela, ela mira no objetivo dela e só vai. E, gente, vocês precisam ver as artimanhas e as coisas mirabolantes que essas cabras fazem, e elas alcançam o cume. Elas podem cair, elas podem escorregar, mas elas voltam a subir. E isso significa muito a resistência de Capricórnio, a determinação de Capricórnio, a força capricorniana que faz com que os capricornianos, os saturninos ambicionem algo e, persigam aquele objetivo, doa quem doer, ultrapassando qualquer obstáculo que possa se apresentar no seu caminho. Então, assim, é tudo questão de tempo, é tudo questão de esforço, é tudo questão de foco, de determinação, de maturidade para suportar o processo. Mas, apesar do esforço, apesar dos entraves, das dificuldades, Capricórnio nos ensina que é alcançável, sim. Só depende da gente. Certo? Alguma dúvida até aqui sobre Capricórnio? Qual casa astrológica será iluminada no seu mapa astral natal? Para não estender aqui muito, eu vou passar casa a casa falando rapidamente e aí depois vocês olhem aí nos seus mapas, identifiquem onde Capricórnio pega no seu mapa e então voltem nos slides dessa aula para lerem ali o que eu coloquei, pontuei para cada uma dessas casas astrológicas. No meu mapa natal, que eu trouxe aqui em referência para vocês, Capricórnio está aqui, ó. Capricórnio, para quem não sabe, é esse símbolozinho aqui que é um N com uma bolinha embaixo, né? Com um rabinho. E na minha casa, Capricórnio, no meu mapa, perdão, Capricórnio corta a casa 4. Ele pega a minha casa 4 e pega um pouco da minha casa. Minto, olha eu falando besteira, estou olhando errado. Capricórnio pega a minha casa 3 e um pouco da minha casa 4. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, bora lá. Eu estava olhando para lá, gente, porque eu tenho o meu mapa grudado aqui do meu lado. Eu fico olhando para ele todos os dias. Mas vamos lá. Quem tem Capricórnio na casa 1? Bom, é um momento favorável para fortalecer o
corpo, para fazer musculação, aumentar o ritmo de atividade física, aproveitando aí a resistência, para cuidar do corpo, para cuidar do corpo, na verdade, de forma intencional, pensando no longo prazo, no futuro, e não apenas na aparência. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fortalecer os meus músculos para não ter problema na coluna. E não somente para ficar magra, para ficar com um shape legal, não é isso. Além disso, é um momento favorável para investir no refinamento da postura profissional, ou seja, para alinhar como você quer ser vista e para se expor de forma que a sua imagem acompanhe as suas metas. Então, se você aí de Capricórnio em casa 1 está querendo ser mais respeitada, por exemplo, dentro do seu ambiente profissional, construa uma postura de respeito. Vista-se de forma a ser respeitada, fale de forma a ser respeitada, imponha-se nesse sentido, certo? Quem tem Capricórnio de casa 2, é um bom momento para focar na construção de um planejamento financeiro de longo prazo. Então, cria aí ou atualiza os seus controles financeiros, estuda sobre assuntos relacionados a finanças, alinha os seus planos futuros com o seu planejamento de gastos, de recursos, de investimentos. É um momento bom para você rever e reduzir gastos, tá? Só que, presta atenção, reduzir e rever gastos não é sinônimo de alimentar padrões de escassez, tá? Porque eu coloquei aqui para vocês, economias burras ou padrões associados ao medo da falta vão acabar te gerando mais falta, mais escassez. Então, tem que rever e reduzir gastos, mas sem essa pegada da escassez, da falta, do medo da falta, melhor dizendo. Capricórnio de casa 3, né? Como eu tenho aqui grande parte da minha casa 3 em Capricórnio. É um momento favorável para conversar e para pensar sobre o futuro, como planos, ambições e projeções de carreira. E assim, quem acompanhou o Renovare sabe que eu super me enquadrei nesse contexto. A mente de quem tem Capricórnio na casa 3 pode ter ficado ou ainda estar um pouco mais presa a padrões já velhos, antigos, né? Então, assim, tem atenção com cobranças excessivas, com uma certa rigidez que pode impedir de mudar ou enxergar novas oportunidades. Gente, eu me enquadro total nesse contexto, total nesse contexto. Capricórnio de casa 4, que eu também tenho Capricórnio de casa 4, né? Pega o início da minha casa 4. É um bom momento para fortalecer os laços com a mãe, com a casa e com a própria família, né? Talvez vocês aí de Capricórnio em casa 4 estejam sentindo uma vontade maior de criar raízes em casa, né? De ficar mais em casa mesmo, de estabelecer conexões mais sólidas com esse ambiente familiar. É um momento bom para rever as finanças e os planos futuros da família, como comprar e vender imóveis, e até mesmo pensar nos próximos passos que vocês desejam dar nesse âmbito. E é um bom momento também para consertar a parte estrutural da casa, caso você esteja precisando aí fazer alguma reforma, algum reparo no seu bem, no seu imóvel. Capricórnio de casa 5. Talvez vocês aí tenham dificuldade ou estejam passando por uma dificuldade para descansar,
para ter hobbies, né? Para se entregar aí ao lazer, às diversões, sem se cobrarem, sem se sentirem culpados por estarem se divertindo ao invés de trabalhando. Então, esse é um bom momento para vocês focarem em construir um espaço na rotina de vocês para essas atividades que vão além do trabalho e das obrigações, que incluem aí as diversões. Vai para o cinema, vai para o teatro, vai curtir. Também é um bom momento para dedicar um tempo para construir laços fortes com os filhos, caso os possuam, tá? Então, para estreitar laços com os filhos. Capricórnio de casa 6. Um bom momento para estruturar o seu dia a dia. Para organizar o seu trabalho de forma mais produtiva, para traçar metas associadas à sua saúde, para planejar suas atividades de forma que você esteja cada vez mais alinhada com o estilo de vida que você deseja ter. Cuidado com excesso de trabalho e cobranças. Construa relacionamentos sólidos com as pessoas que trabalham com você, seus colegas de trabalho. E foque nos bons hábitos de longo prazo. É um bom momento para adotar bons hábitos que vão te trazer bons frutos a longo prazo. Capricórnio de casa 7 vai falar aqui para pensar em relacionamentos mais sérios, de longo prazo, sólidos, maduros, aqueles relacionamentos, firmar mesmo ali um relacionamento, sabe? Fala sobre fortalecer, né, como eu estava dizendo, o relacionamento amoroso, ou com sócios, parceiros. Então, assim, avalia os planos e projetos futuros, traça metas, se compromete com os objetivos dessa relação e, se possível, firma esses contratos, né, nesse período. Casa, firma parceria, né, assina ali o contrato de sociedade, né, de projetos, enfim. É um bom período para quem tem Capricórnio de casa 7, enquanto o Sol esteve ou ainda está transitando nesse setor. É um bom período para executar isso que eu estou falando. Casa 8. Essa temporada tende a aproximar vocês das suas sombras. E também daqueles aspectos que precisam ser vistos. Então, se puder contar com um apoio terapêutico, esse processo de morte e renascimento que a casa 8 pede pode ser mais simples, tá? Aqui vai ser legal você focar na estrutura e na maturidade necessárias que esse processo deseja te trazer, tá? Pode não estar sendo um período muito gostosinho, mas é um período que está te exigindo maturidade e estrutura emocional para poder passar por ele. E se tiver difícil passar por isso sozinha, apoio terapêutico. Capricórnio de casa 9. Bom período para fazer viagens a trabalho, para planejar uma viagem que você deseja fazer lá no futuro, para apostar em estudos associados a tudo aquilo que te estrutura, que te faz mais forte, principalmente na área profissional e com relação às finanças e projetos futuros, tá? É um bom momento para você estudar aqui também sobre finanças ou se aprofundar, se aperfeiçoar dentro do seu campo profissional. Capricórnio de casa 10. Momento para dedicar tempo e energia para tirar projetos do papel e dar passos firmes e embasados em direção aos seus sonhos, tá? É um momento de agir com força, determinação, foco, disciplina e maturidade, principalmente na área da carreira. Não se abale com as dificuldades que possam aparecer no seu caminho. Você conseguirá superá-las se estiver determinada, assim como a cabra montanhesa
nos traz como exemplo? Capricórnio de casa 11. Bom, é um bom período para estruturar relação com os grupos que você participa, para você se conectar mais com os seus ideais, para estar mais próxima às causas que você apoia, trazer maturidade, responsabilidade, trazer limites dentro das suas interações sociais e, inclusive, nas interações com amigos. É um momento propício para aprofundar vínculos, para criar alicerces mais fortes nas amizades que você já tem, aquelas que você pretende levar para muito tempo. É um momento propício também para observar se existem oportunidades para trabalhos e negócios dentro do seu próprio círculo de amizade. Então, assim, às vezes a oportunidade para um novo trabalho, ela pode se apresentar ali, dentro de grupos que você participe ou até mesmo de um círculo de amizade. Para fechar, Capricórnio de casa 12, é um momento aí para apostar na introspecção, para olhar para dentro, principalmente para aqueles aspectos estruturais da sua vida e que fazem parte daquilo que você sonha para o longo prazo. Então, assim, se você for uma pessoa mais cética, mais racional, mais conectada ao mundo concreto, que é uma característica, inclusive, muito marcante para quem possui Capricórnio de casa 12, a depender do restante da configuração do mapa, obviamente, fica a dica aqui, o conselho para que você experimente dar uma chance para as energias menos densas te ensinarem e te conduzirem pelo caminho. Abrir um pouco aí o seu coração, a sua mente, para uma crença em algo superior que possa te ajudar nesse processo. Certo? Então, trago aqui o mantra capricorniano para a gente ter aí nesses próximos diazinhos, carregar aí para a nossa vida, né? Toda vez que o Sol estiver transitando por Capricórnio, tudo o que foi conversado aqui é válido, tá? Então, isso sempre se repete, ano após ano, porque o transitar do Sol pelos signos, ele é sempre o mesmo, então o nosso mapa não muda, então todo ano o Sol vai transitar por Capricórnio no seu mapa, que pega a mesma casa. Então, tudo que eu estou falando aqui, de todas essas temporadas, é aplicável toda vez que o Sol estiver transitando pelo signo de Capricórnio. Certo? Mas bora lá para o mantra da vez. Eu confio no meu tempo e na minha força. A terra me sustenta. O caminho se revela. Honro os meus desafios e construo, passo a passo, a vida que escolho viver. Muito Capricórnio, né, gente? Muito Capricórnio. Eu vou finalizar aqui o nosso encontro, como vocês já estão acostumadas, com a abertura da agenda da trilha lunar. Opa! Isso, tá certo. Ó a cabeça fazendo confusão. Da trilha lunar capricorniana. Porque a Lua vai se encontrar com o Sol no signo de Capricórnio lá no dia 18 de janeiro. E tudo que ocorrer no momento desse encontro vai reverberar aí até o dia 17 de fevereiro de 2026. Então, quem tiver o interesse de saber a previsão dos aspectos de lua nova
projetados, lua nova, lunação capricorniana, projetados no seu mapa astral natal para entender o que vem pela frente aí para o próximo mês, me procura para agendar a sua trilha, tá? Eu já tenho 2 agendamentos de trilha lunar capricorniana. Eu abro agendamentos limitados, tá? Por conta que eu tenho que conciliar a minha agenda ainda com o meu emprego público. Então, eu abro de forma limitada, estão abertas as vagas para trilhar comigo essa lunação capricorniana. Além da previsão astrológica, vocês sabem que eu trago um aconselhamento do tarô para aquele período, fechando com chave de ouro, e ainda aconselhamentos terapêuticos para serem praticados, para ajudarem vocês a passarem por essas energias que vocês tendem a enfrentar para esse próximo mês. Certo? Então, agradeço quem esteve comigo aqui ao vivo, quem está assistindo a gravação desse encontro. Aguardo vocês para agendar a trilha capricorniana. Um grande beijo. Gratidão.